Nesse vídeo nós vamos ver a aplicação do Teorema de Pitágoras em quadrados e triângulos. Aqui nós temos um quadrado, o exemplo de um quadrado com os lados medindo 5 centímetros cada um. Então se aqui mede 5, quer dizer que aqui também mede 5. Aquele lado lá em cima também mede 5 e aqui também mede 5 centímetros. E os ângulos, todos eles medem 90 graus em um quadrado. Nós podemos utilizar o Teorema de Pitágoras, nesse caso, para calcular a diagonal desse quadrado quando é pedido. Essa linha vermelha aqui, ó, é a diagonal do quadrado, certo? Nós vamos utilizar o Teorema de Pitágoras para calcular essa diagonal. Como que a gente faz isso? O primeiro passo é identificar quais são os catetos e qual é a hipotenusa. Observem que, quando a gente traça a diagonal, esse quadrado fica dividido em dois triângulos. Um triângulo aqui embaixo, ó, diagonal, 5 e 5, ó, e o outro triângulo lá em cima, 5 e 5 e a diagonal. Eles são iguais, então a diagonal tem que ter a mesma medida para os dois triângulos. Então, nesse caso, a gente percebe que a diagonal é a hipotenusa e esses dois lados aqui são os catetos, porque ela está oposta ao ângulo de 90 graus. Por isso é a hipotenusa. Então a gente faz o seguinte: quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Diagonal ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Diagonal ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. 25. Somando aqui 25 mais 25, nós vamos obter 50. Então, o quadrado da diagonal é igual a 50. Estamos procurando um número que é elevado ao quadrado de 50. Para isso, basta calcular a raiz quadrada de 50. A raiz quadrada de 50 é aproximadamente 7,07. Então, essa aqui é a medida da diagonal desse quadrado, tá? Essa diagonal mede 7,07. Então, esse foi um exemplo de uma aplicação do Teorema de Pitágoras para se calcular a diagonal de um quadrado. Nós podemos também usar esse mesmo princípio, esse mesmo teorema, para calcular a diagonal de um retângulo, tá? É basicamente a mesma coisa, só que em um retângulo, um dos lados aqui, um dos catetos vai ser maior que o outro. Uma outra aplicação do Teorema de Pitágoras na geometria é para calcular a altura de um triângulo. Okay? Aqui nós temos um exemplo de um triângulo equilátero. Cada um dos seus lados medem 4 centímetros. E essa linha vermelha aqui, ó, ela é a altura. Ela vai de um vértice até a base, formando com a base um ângulo de 90 graus. Essa altura divide esse lado aqui em duas partes com 2 centímetros. Então, daqui até aqui mede 2 centímetros. E daqui até aqui também mede 2 centímetros. Nós podemos observar que a figura ficou dividida agora em dois triângulos retângulos. Aqui também tem um ângulo de 90 graus. Ó. Então, tem um triângulo aqui, ó, para cá, e outro triângulo para lá. Nós vamos precisar de calcular usando um triângulo apenas desse, porque eles são iguais. Esse H é cateto, né? A hipotenusa desse triângulo aqui, ó, estamos pegando esse triângulo aqui. A hipotenusa dele mede 4 centímetros. O cateto mede 2 e o outro cateto mede H. A gente pode chamar de X também, tá? Então vamos utilizar o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 4 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Resolvendo isso aqui, 4 ao quadrado 16, 2 ao quadrado dá 4, e o H ao quadrado permanece H ao quadrado mesmo. Vamos passar agora tudo que tem número para antes do igual. 16 já está lá, esse 4 é positivo, ele vem negativo, e o H ao quadrado fica aqui separado dos dois. 16 menos 4 vai dar 12. Então, H ao quadrado é igual a 12. Quer dizer que o H é igual a raiz quadrada de 12. Né? Que estamos procurando um número que é elevado ao quadrado de 12.
Então a raiz quadrada de 12 dá 3,46 aproximadamente. Então o valor dessa altura aqui é aproximadamente 3,46 centímetros. Então esse foi o exemplo, mais um exemplo de aplicação do Teorema de Pitágoras na geometria. No primeiro exemplo nós usamos o teorema para calcular a diagonal de um quadrado, que também vale para calcular a diagonal de um retângulo. E no segundo exemplo, utilizamos para calcular a altura de um triângulo. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre triângulos retângulos. Mas antes, vamos rever a definição de um triângulo qualquer. Um triângulo é uma figura matemática que possui, figura geométrica, né, que possui três lados aqui, ó. Possui três lados. 1, 2, 3. Possui também três ângulos. Nós temos, ó, um ângulo, dois ângulos, três ângulos. E três vértices. Vértices são esses pontos de encontro de dois lados, ó. Esse aqui é o vértice, que é o ponto de encontro desse lado com esse aqui. Esse outro vértice é o ponto de encontro desse lado com esse. E o terceiro, ponto de encontro desses dois lados. Então, um triângulo é uma figura geométrica que possui três lados, três ângulos e três vértices. Agora vamos falar sobre o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele é um triângulo que possui um ângulo reto. Possui um ângulo reto. E um ângulo reto é igual a uma medida de 90 graus. Então, todo ângulo reto mede 90 graus. Um triângulo retângulo é um triângulo que possui um desses ângulos medindo 90 graus. Eles vêm indicados desse jeito aqui, ó. É esse quadradinho com uma bolinha dentro. Então, esse ângulo aqui é o ângulo reto do triângulo. É um ângulo que tem 90 graus. Os outros dois ângulos são chamados ângulos agudos, que são menores que 90 graus. Por exemplo, 90 aqui pode ser 30 e lá 60. 90 aqui pode ser 70 e lá 20, ou vice-versa, né? Então, todo triângulo retângulo possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Os lados de um triângulo retângulo. Em um triângulo retângulo, os lados podem ser classificados da seguinte forma. Mesmo não tendo nenhuma medida aqui, só de observar nós podemos ver que esse lado aqui é o maior lado desse triângulo. O maior lado é chamado de hipotenusa. Então a hipotenusa é a classificação dada ao maior lado do triângulo retângulo. Ele também é o lado oposto ao ângulo reto. O ângulo reto aqui, ó, a hipotenusa é o lado oposto e também o maior lado desse triângulo. Os outros dois lados, esse aqui e esse aqui, são chamados de catetos. Então esse aqui é um cateto e esse aqui é o outro cateto. Então, em um triângulo retângulo, nós temos a classificação dos lados: hipotenusa, cateto e cateto. Hipotenusa é sempre o maior lado e também o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Os outros dois lados são os catetos. Nessa aula vamos falar um pouco sobre o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é uma relação métrica envolvendo os lados de um triângulo. Ele é atribuído ao matemático grego Pitágoras. O Teorema de Pitágoras afirma que, se elevarmos a hipotenusa ao quadrado, encontraremos um valor igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o teorema. Então vamos ver um exemplo aqui com o qual a gente pode comprovar o Teorema de Pitágoras. Aqui nós temos um triângulo retângulo em que a hipotenusa, maior lado, mede 5 centímetros e os outros dois catetos medem. Um mede 3 e o outro mede 4 centímetros. Vamos aplicar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo e verificar que ele é verdadeiro. O teorema diz o seguinte: se elevarmos a hipotenusa ao quadrado,
ou seja, o quadrado da hipotenusa, então a hipotenusa é 5. Então vamos fazer 5 ao quadrado. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós vamos fazer a soma dos quadrados desses dois catetos aqui. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, aqui nós temos o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos verificar que isso aqui vai ser igual quando resolvermos. 5 elevado ao quadrado, 25. Então, quadrado da hipotenusa deu 25, nesse caso aqui. Então, esse lado aqui, que é a soma dos quadrados dos catetos, também vai ter que dar 25. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Somando aqui 9 com mais 16, deu 25. Então, nós verificamos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora vamos à fórmula para esse teorema. Aqui nós temos um triângulo retângulo. Vamos chamar a hipotenusa de A, um cateto de B e o outro cateto de C. Ok? Então, teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa aqui é a fórmula do teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nós vamos usá-la na resolução de problemas que seja necessário aplicar esse teorema. Vamos ver um exemplo aqui agora. Demonstre o teorema de Pitágoras no triângulo abaixo. Aqui nós temos um triângulo retângulo com os lados hipotenusa medindo 10, um cateto medindo 6 e o outro cateto medindo 8. Como é que a gente demonstra o teorema de Pitágoras? O teorema diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se esse lado aqui da equação der o mesmo resultado que esse lado aqui, então nós demonstramos o teorema. 10 ao quadrado, 100. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. Então 100 é igual. 36 mais 64 também dá 100. Então fizemos a demonstração do teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa foi igual à soma dos quadrados dos catetos. Um outro exemplo aqui. Mostre se o triângulo abaixo é ou não é retângulo. Aqui nós temos um triângulo, né? Nós vamos usar o teorema de Pitágoras para mostrar se esse triângulo é retângulo ou não. O teorema diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos em um triângulo retângulo. Então nós vamos pegar aqui o maior lado, vamos considerar, se ele for retângulo, né? Esse maior lado é a hipotenusa. E os outros dois são os catetos. No caso dele ser retângulo, a gente não sabe se ele é. Então, se isso aqui der certo, ou seja, se o resultado que eu encontrar aqui nesse lado for igual ao resultado que eu encontrar nesse lado aqui, quer dizer que ele é retângulo. Se for diferente, quer dizer que ele não é retângulo. Vamos fazer aqui. 12 ao quadrado, 144. 6 ao quadrado, 36. E 10 ao quadrado dá 100. Então, um lado deu 144 e o outro lado deu 136. Eles não são iguais, são diferentes. Então, o quadrado da hipotenusa, nesse caso aqui, foi diferente, ou seja, não é igual à soma dos quadrados dos catetos, partindo do princípio que esse aqui seja a hipotenusa, os outros dois sejam os catetos. Então, quer dizer que esse triângulo não é um triângulo retângulo. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre aplicações do teorema de Pitágoras. Em que esse teorema é aplicado? Uma das aplicações do teorema de Pitágoras é encontrar uma medida desconhecida em um triângulo, certo? Aqui, por exemplo, nós temos um triângulo retângulo, um dos catetos mede 9, o outro mede 12, e nós temos aqui a hipotenusa que nós não sabemos a medida dela. Então, a gente chama de x. Através do teorema de Pitágoras, nós conseguimos calcular a medida desse lado aqui, dessa hipotenusa. Vamos lá. O teorema diz que o quadrado da hipotenusa tem que ser igual à soma dos quadrados dos
catetos. Então, x ao quadrado, porque a hipotenusa é x, tem que ser igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Aqui nós vamos ter uma equação para resolver. Ok? Para achar o valor de x. Como é que resolvemos? X ao quadrado, não temos valor de x, x ao quadrado é x ao quadrado mesmo. 9 elevado ao quadrado vai dar 81. 12 elevado ao quadrado dá 144. Então, repetindo aqui embaixo, x ao quadrado. Vamos somar agora 81 mais 144, que vai dar 225. Então, nós temos que x ao quadrado é igual a 225. Ou seja, nós estamos procurando um número que elevado ao quadrado vai dar 225. Para fazer isso, é só calcular a raiz quadrada de 225, que vai dar 15. Então, o valor da hipotenusa desse triângulo aqui é 15. Então, nós descobrimos o valor da hipotenusa utilizando o teorema de Pitágoras. Quando a gente conhece a medida de dois catetos, né, e tem a hipotenusa como medida desconhecida, dá para a gente aplicar o teorema para encontrar o valor dessa hipotenusa. Mas o teorema de Pitágoras também pode ser aplicado quando nós temos um valor desconhecido no cateto aqui, ó. Nesse caso aqui, vamos ver o exemplo. A hipotenusa mede 25, um cateto mede 15, o outro cateto nós não temos a medida dele. Então a gente chama de x. E vamos aplicar o teorema de Pitágoras e encontrar essa medida. O teorema diz que o quadrado da hipotenusa tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos em um triângulo retângulo. Então vamos identificar qual é a hipotenusa aqui. É o 25. Então a gente vai escrever o quadrado da hipotenusa, 25 ao quadrado. Se o triângulo é retângulo, ele tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então vamos lá. 15 ao quadrado mais x ao quadrado. Certo? Observem que no primeiro exemplo, o x, nós começamos com o x. Por quê? Porque ele era hipotenusa. Aqui o x não é hipotenusa, o x é cateto. A hipotenusa é 25. Então, como a gente começa sempre com a hipotenusa, não vamos começar com o x, porque ele não é hipotenusa, ele é cateto. Então, ele fica na posição dele, que é cateto. Vamos continuar a resolução aqui. 25 ao quadrado vai dar 625. 15 ao quadrado vai dar 225. E o x ao quadrado a gente repete. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos deixar tudo que tem número antes do sinal de igual e tudo que tem letra depois, tudo que é letra depois do sinal do igual. Então 625 só tem número. Ele já está antes do igual. O igual está aqui, ele já está antes. Esse 225 vai passar para cá, para antes do sinal do igual. Só que como ele é positivo, ele vai passar para cá negativo. E depois do sinal do igual vai ficar apenas o x ao quadrado. Agora vamos fazer a subtração aqui. 625 menos 225 vai dar 400. É igual a x ao quadrado. Então nós estamos querendo um valor de x que quando elevado ao quadrado vai dar 400. Para a gente achar isso, esse valor, basta calcular a raiz quadrada de 400, que dá 20. Se a gente elevar, pegar aqui, ó, 20 ao quadrado, vai dar 400. Então, o valor desse cateto aqui é 20. Vamos ver um exemplo aqui. Nós temos aqui o desenho meio tosco, mas dá para entender, né? De um prédio com 12 metros de altura, uma escada apoiada no prédio. E essa escada está distante do prédio 8 metros. Então, a distância daqui até o pé da escada aqui é 8 metros. A distância daqui até o fim do prédio, 12 metros. Qual o comprimento dessa escada? Vocês vão perceber agora que se a gente utilizar o teorema de Pitágoras, a gente consegue fazer isso aqui. Aqui nós podemos observar que há um triângulo retângulo. Ó. Aqui, 1, 2, 3 lados. Vou fazer o desenho dele aqui, ó, a representação matemática dele aqui. Ó. X, que é a escada aqui, hipotenusa, que a gente não tem. Esse lado aqui
12 e esse lado aqui 8 metros. Então aqui, ó, nós temos um triângulo retângulo nessa figura. Agora a gente aplica o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa, ou seja, a hipotenusa é x, então x ao quadrado tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa, x, cateto 12 e outro cateto 8. X ao quadrado é igual 12 ao quadrado, 144, 8 ao quadrado, 64. Então, efetuando a soma aqui, ó, 144 mais 64, nós vamos chegar ao resultado de 208. Então, x ao quadrado é igual a 208. Estamos querendo encontrar um número que elevado ao quadrado vai dar o valor de 208. Basta calcular a raiz quadrada de 208, que vai dar aproximadamente 14,3. Então, o problema consistia em a gente encontrar a medida da escada aqui, ó, sabendo a altura do prédio e a distância do pé da escada ao pé do prédio aqui. Sendo que o prédio, né, forma um ângulo de 90 graus. Se não tiver 90 graus, o prédio vai cair. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós conseguimos encontrar o valor da medida dessa escada aqui, que deu 14,3 metros. Então, essa escada mede 14,3 metros. Isso aí é um exemplo de aplicação do teorema de Pitágoras na resolução de problemas matemáticos.